muito ontem, né? E o assunto tem a ver com uma notícia que saiu na CNN. Bota aí na tela pra gente, Bruno. Eduardo pede à Casa Branca pausa em sanções. E aí muita gente começou a rasgar a calcinha na internet. Ah, meu Deus, estão fazendo um novo acordo caracu. Oh, vida, oh não. E normalmente as pessoas que estão rasgando as calcinhas na internet ou em programas por aí, elas nunca fizeram absolutamente nada para nos ajudar. Não tem nenhuma condição de exigir da gente absolutamente nada. Lembrem-se, Eduardo Bolsonaro e eu não somos, Eduardo agora não recebe salário, então Eduardo Bolsonaro e eu não somos sequer agentes públicos, a gente não deve absoluta nenhuma satisfação para ninguém. Então aqueles que nunca deram ajuda absolutamente em nada e agora estão querendo reclamar do trabalho que a gente está fazendo, mande áudio chorando, tá? Agora, depois veio essa notícia da CNN e nós nos manifestamos na internet e a CNN corrigiu a matéria para essa aí da tela. Eduardo pede à Casa Branca pausa em sanções a outros ministros do STF. Foi adicionada. E para vocês que assistem o Paulo Figueiredo Show, não tem nenhuma novidade. Nós sempre, inclusive eu falei sobre isso no programa de ontem. Eduardo e eu temos um plano e o nosso plano não envolve transformar o Brasil na Suíça. Nós não vamos fazer uma revolução no Brasil, etc, etc. Nosso objetivo é um objetivo modesto. É uma luta pela liberdade. Modesto. Nós queremos, inclusive, o grau de liberdade que nós temos no Brasil não ser o grau dos Estados Unidos, não. É o grau que nós tínhamos até 2018. Não é a refundação do Brasil, não é transformar em Estados Unidos do Brasil e todo mundo agora, primeira emenda, segunda emenda, agora nós vamos ter... Não, objetivo modesto. Dá a você que está em casa a liberdade para que vocês possam gradativamente discutir os assuntos do Brasil e dar a oportunidade que a sociedade brasileira resolva os seus próprios problemas, porque ninguém pode resolver um problema que não pode discutir. E essa postura de mudança gradual é que é a postura conservadora, que acredita em aprimoramentos graduais. As rupturas, aliás, como bem trata o Edmund Burke, né, nas famosas reflexões sobre a Revolução na França, são geralmente negativas. É o cenário em que não há absolutamente nenhuma alternativa, aí você parte para ruptura. E eu sempre tive esse posicionamento público. As revoluções, a história prova isso, tendem a causar problemas muito maiores do que os que elas pretendiam solucionar. Então, muitas vezes as pessoas não têm ideia do que está acontecendo aqui. Elas não sabem o que os Estados Unidos estão dispostos de fato a fazerem ou não sabem como são as nossas conversas, não sabem o que a gente discute, quais são os cenários traçados, e querem ficar dando palpitinho na internet. No final, como dizia, aliás, o próprio professor Olavo, que foi citado, o professor Olavo dizia que não passam de um bando de palpiteiro que não tem a menor ideia do que estão falando e nem das consequências reais das coisas que propõem. É muito fácil sentar no sofá. Você pergunta qual o seu plano? Ninguém tem plano. Não, vamos fazer o Alexandre, o Gilmar Mendes, todo mundo tem que pagar. Então, é um movimento meio vingativo, quase infantil. O que a gente quer fazer? O que a gente se propõe a fazer agora? Nós temos um plano, nós temos um fim. Qual é o foco? E nesse momento nós entendemos que o foco, porque ele é condição necessária, embora eu sempre diga não condição suficiente, é a aprovação de uma anistia ampla, geral e restrita. Esse é o primeiro passo para que a gente possa caminhar na discussão que nós queremos. Não é a solução para o Brasil, mas é pelo menos a restituição das nossas liberdades mínimas. É o primeiro passo para a gente caminhar na direção que a gente quer. Porque a anistia não faz somente justiça e libera as pessoas que estão sendo perseguidas, algo como 5.000 pessoas que são investigadas de alguma forma nesse inquérito do STF, mas também libera milhões de pessoas que não se manifestam porque hoje têm medo de entrar nos inquéritos. Quantos jornalistas falam, não, Paulo, a gente não pode falar isso por causa do Alexandre de Moraes, porque a gente mora no Brasil. Vocês viram dentro de Ágape agora e o Eli falando sobre o medo que eles têm. Quando a anistia for decretada, os inquéritos forem extintos, as pessoas vão poder voltar a falar sem medo. E a verdade é essa. Muita gente hoje não fala porque tem medo. Cadê o Guilherme Fiuza? Grande nome do jornalismo, não pode falar. Então a anistia é o primeiro passo. A anistia também recupera o capital político do bolsonarismo. E o Centrão sempre vai para o lado que tem mais chances de vitória eleitoral. Quando os inquéritos forem encerrados e o bolsonarismo for restituído eleitoralmente, não necessariamente na figura do Bolsonaro, mas na figura de um dos seus possíveis sucessores, se Deus quiser o Eduardo, ou até o próprio Eduardo, ou Jair, se a gente conseguir reverter a elegibilidade, que é um outro assunto que a anistia não resolve, mas a gravidade puxa o Centrão para a direita. E com isso, a aprovação, os passos seguintes passam a ser factíveis. Uma legislação específica, uma emenda constitucional, restituindo a liberdade de expressão, principalmente na internet. O impeachment do pseudo-juiz Alexandre de Moraes pelos seus crimes, que já está com 40 assinaturas, falta uma. Ou do vagabundo do Romário, ou do Ciro Nogueira, que não pode fugir à responsabilidade que tem. Talvez nós não tenhamos ainda condições de fazer o impeachment agora, mas com anistia, você gera atração gravitacional política nessa direção. E com a responsabilização do Alexandre de Moraes, você passa a ter um negócio que se chama accountability. O que é accountability? Accountability é o Flávio Dino olhar e falar assim,
Ih, cara, eu não vou entrar nessa não, tem uma linha aqui que não dá para ser cruzada, porque senão, porra, eu sofro Magnitsky, os senadores me botam para fora, o último que sofreu isso, cara, olha ele. Aliás, a sociedade funciona com base em accountability. A ideia de que o crime não compensa. É o criminoso olhar para o lado e falar, se eu seguir o caminho daquele cara, vai dar ruim. E nós precisamos que o Alexandre de Moraes sirva como exemplo para que ninguém ouse mais fazer o que esse vagabundo fez, o que esse tirano, o que esse psicopata fez. Esses são os nossos objetivos. Em seguida, depois que nós tivermos anistia, depois que nós tivermos liberdade para nos expressarmos na internet de forma definitiva, liberdade nunca é definitiva, mas pelo menos de forma mais segura, e depois que nós tivemos a accountability ao Alexandre de Moraes, aí nós vamos buscar uma forma de auditoria nas eleições, uma forma de transparência eleitoral. Não dá para fazer uma coisa sem a outra, cara. E eu digo para vocês, o caminho mais curto para esse fim, você discorda de mim, você pode fazer o que você quiser. O caminho mais curto que eu e Eduardo encontramos para esse fim, e talvez o único, para citar aí o que o Doutor Estranho, né, o David Aga citou, das milhões de cenários que nós analisamos, o único possível, queira você, queira eu, queira ou não, me parece ser alguma parte de composição com o establishment. Então ninguém se assuste. Se Gilmar Mendes, Barroso, Zanin ou qualquer um que seja, por medo, por interesse pessoal, passem a, nos bastidores, apoiarem o caminho da anistia. Bastidores, não de maneira pública. De maneira pública, queridos, não tenham dúvidas. Eles vão ficar defendendo o Alexandre. Eu não estou nem um pouco preocupado com o que o Gilmar Mendes faz em público, de elogiar o Alexandre, etc, etc. Michel Temer elogiava a Dilma publicamente e enfiou a faca nas costas delas. Isso aí não me interessa. O que interessa é a conspiração de bastidores. Se Gilmar Mendes estiver no nosso lado e Barroso estiver do meu lado, serão nossos aliados. Não tenho como fazer nojinho. Se o Centrão estiver do nosso lado, o Ciro Nogueira vai ser nosso aliado. Isso não é um acordo caracu. Acordo pode ser bom ou pode ser ruim. Mas sempre tem que, no final das contas, haver um acordo. A rendição do outro lado é um acordo. Acordo pode ser bom. Você vai me dizer que um acordo que dê anistia ao Brasil é caracu? Bom, então eu quero esse acordo. E eu não tenho dúvidas. Se essas pessoas começarem a defender a anistia, estiverem dispostas a vender o Alexandre de Moraes, vão ser, sim, preservados. Minha estratégia com o Eduardo sempre foi a de isolar o Alexandre. Dividir para conquistar. Tá claro, a gente diz isso publicamente. Para qual é o grande empecilho do avanço da anistia? São os votos? Não, são os presidentes da Câmara e do Senado. Tá aí, a gente tá com dificuldade com eles agora. Aqui, estou assistindo o programa. Mota e Alcolumbre, ensaio, resposta conjunta. Ora, por que eles fazem assim? Porque eles não são idiotas, sabem que o Alexandre tem um poder enorme sobre eles, sobre as finanças deles, sobre as famílias deles e por aí vai. Então eles não agem por conveniência, eles agem principalmente por medo. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que gerar uma dor para eles grande aqui. Esse medo maior, talvez, medo maior do que o do Alexandre, talvez venha de fora. Por isso que Mota e Alcolumbre estão se tornando alvos prioritários. Assim se torna inconveniente que eles continuem barrando esses projetos e abre espaço para a anistia ser aprovada. Mas não se enganem, para que eles sejam preservados, eles precisam de suporte de alguns ministros do STF. E talvez esse suporte venha de ministros que fazem parte do establishment. E eu não tenho nenhum problema com isso, Eduardo, e eu não temos nenhum problema com isso. Se há alguém que queira fazer um processo revolucionário, etc, etc, eu não sou essa pessoa, Eduardo não é essa pessoa. A gente quer libertar o Brasil minimamente. E o caminho mais curto que a gente enxerga é esse. Isso sempre foi dito. Sempre disse o Alexandre nunca vai recuar. Nós precisamos que os outros e que o establishment solte a mão dele e empurre ele debaixo do ônibus. E é nisso que nós vamos continuar trabalhando incessantemente. Esse é o plano. Ninguém é obrigado a gostar. Os que preferem a alternativa revolucionária podem fazê-lo. Venham aqui aos Estados Unidos, conversem com os americanos, ganhem respeito, respeitabilidade e façam diferente, não tem problema. O nosso objetivo aqui não é agradar, é fazer o que a gente acha que é o certo para libertar o Brasil e os brasileiros. Será que está funcionando? Paulo, eu não tenho jeito, eu não tenho instrumentos para ir aos Estados Unidos fazer diferente do que vocês fazem. Eu falo, bom, se você não tem instrumentos, é porque você talvez não tenha o grau de sucesso que nós temos. Se você não tem o grau de sucesso que nós temos, talvez é porque a sua estratégia para a vida não seja tão boa assim. Talvez a sua vida não esteja tão em ordem assim para você querer dar pitaco na estratégia dos outros. E será que está funcionando? Bom, vejam vocês o que os porta-vozes do próprio establishment estão dizendo. Eu não posso divulgar com vocês os bastidores, mas, e muitas informações de bastidores eu realmente não posso divulgar, porque senão as pessoas... saiu no Metrópolis e no Globo as reuniões que nós tivemos, não eu pessoalmente, mas o lado de cá, tiveram com Barroso e com Gilmar Mendes. Eu acho que vazar esse tipo de coisa para a imprensa é uma cagada. Reunião de bastidor é reunião de bastidor. Quando você vaza esse tipo de coisa, para o imbecil que resolveu vazar esse tipo de coisa, você destrói a construção da ponte e gera insegurança do outro lado. Então, do meu lado, vocês não vão ver vazamento de reuniões que estejam acontecendo e conversas que estejam acontecendo. Mas vocês podem ver, por exemplo, o jornal o Globo, o Lauro Jardim noticiando que há um desconforto patente pela primeira vez no Supremo Tribunal Federal por causa do Alexandre, inclusive de Gilmar Mendes e Barroso. Se vocês não acreditam, vejam a porta-voz deles, Mônica Bergamo. Ninguém duvida da relação da Mônica Bergamo com os ministros do STF. Ela tratou disso no caso da prisão do presidente Bolsonaro. Vejam um vídeo da Mônica Bergamo e cheguem às próprias conclusões. A expectativa sobre a possibilidade de ministro Alexandre de Moraes rever a prisão domiciliar do Bolsonaro
E aí eu vou dar aqui Rever a os prisão bastidores. domiciliar. A decisão não foi bem recebida por outros magistrados do Supremo, em primeiro lugar, porque ninguém foi avisado antes de que essa decisão seria tomada. Isso é o principal, esse foi o principal É verdade. desconforto. Né? O ministro Alexandre, ele é o relator dessa ação penal, mas ele não é o único magistrado que está julgando o caso. Tudo o que ele faz precisa ser depois confirmado pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. Os outros ministros, Megali, eles não são batedores de carimbo, né? O Alexandre vai decidindo, eles vão batendo carimbo em cima. Eles não são obrigados a chancelar toda e qualquer medida. Mas, por um outro lado, nesse caso tão excepcional, cercado por essas circunstâncias, né, que todos nós conhecemos, a maioria da turma, com exceção talvez do ministro Fux, entende que essa gravidade do momento, por causa da gravidade do momento, ela não quer ficar contra o ministro Alexandre, né? Pelo contrário, quer mostrar que ele tem apoio. Olha isso. Nós já temos uma dissidência aberta, que é o ministro Fux. Não tínhamos há pouco tempo atrás. E aí houve a estratégia de deixar o Fux de fora. Vocês estão vendo a consequência. Ah, Paulo, você e o Eduardo estão trabalhando para deixar os ministros de fora. Funcionou com o Fux? Ah, funcionou. Então cala a boca, pô. Entenda que tem gente que sabe o que está fazendo. E agora nós estamos tendo desgastes dentro da própria corte. Sólido interno no Supremo, quer mostrar um STF unido contra as ameaças que sofre, que todos sofrem, mas que especialmente o ministro Alexandre sofre muito mais, são ameaças muito mais. Enfim, ele é o único que está sancionado pela lei Magnitsky dos Estados Unidos, né? Então os ministros querem apoiá-lo. Mas aí vem esse desconforto, quer dizer, querem apoiá-lo, mas querem saber o que está acontecendo, pelo menos, né? Se ele toma uma medida antes, e os outros, mesmo que não concordem plenamente, são levados a votar junto com ele, quer dizer, isso gera um desconforto, né? Aham. Porque a opção passa a ser ou vota com ele ou deixa ele isolado. E ninguém vai querer deixar ele isolado. É uma grande. Por enquanto. Vejam, por que Alexandre de Moraes teria tomado uma decisão dessa gravidade sem a participação do Procurador-Geral da República, que a minha apuração mostrou que não sabia da ordem de prisão, e que Alexandre de Moraes não ouviu o procurador, porque o procurador teria se manifestado contra, porque está assim com a Magnitsky. Não perguntou a Gilmar Mendes, que se sentiu sim desprestigiado, como está dizendo a Mônica Bergamo, e não conversou com o presidente da corte. Ora, se tivesse, use a sua inteligência, não use as minhas informações de bastidores, use a sua inteligência. Se o Alexandre tivesse apoio de fato desses agentes integral, por que ele não teria informado a eles? Por quê? Eu não sou o Oswaldo Eustáquio, então o escroque, eu não vou compartilhar informações de bastidores para prejudicar o nosso objetivo. Mas você imagina. Agora volta para a reportagem do Eduardo, da CNN. Bota aí na tela a manchete corrigida, Bruno. A corrigida. Essa tá errada. Isso. Vejam o que o Eduardo disse. É uma pausa. Pausa é momento. E as sanções são a outros ministros. Nós entendemos, é a nossa opinião. Trump faz o que ele quer, não somos nós que escolhemos, é o que o Trump quer. Mas nós entendemos que há outras respostas. Nós temos o nosso pleito. Nosso pleito, como eu disse ontem, são, por exemplo, medidas contra a Viviane. E há outras medidas também, eu não vou ser repetitivo. Então vejam, pelos bastidores, a nossa estratégia está funcionando. Isso não é arrogância. Existe uma diferença entre ego e arrogância e convicção. Se nós não fôssemos pessoas com convicção e nós ouvíssemos cada palpiteiro da internet, pode ter certeza que nós não teríamos chegado onde nós chegamos. 99% das pessoas jogaram contra. Então, agora, temos convicção de que esse é o melhor caminho. Certeza de que vai funcionar? Claro que não. Na guerra, a gente não tem certeza de uma estratégia. A gente traça a estratégia que a gente acha melhor. Agora, não tem jeito. Gilmar não cedeu. Eu tenho. Será que Gilmar está disposto a abrir mão mesmo? Tenho curiosidade, o cara manda no Brasil inteiro. IDP, Escritório do Bermudes, todos os tentáculos desde nas universidades, os convênios, familiares, etc, etc. Agora já está todo mundo sem visto para os Estados Unidos, já sentiu. Será mesmo que o Gilmar Mendes está disposto a abrir mão de tudo isso só para proteger o Alexandre? Eu não sei. Se o Barroso, por exemplo, a gente está vendo que não. Está discutindo renunciar. Um homem que derrotou o bolsonarismo, na verdade, o bolsonarismo derrotou o Barroso. Não aguentou 5 minutos. Não aguentou a sançãozinha de visto. E já está peitando. Será que a estratégia está funcionando? Agora, se não tiver jeito, e se os americanos, se Donald Trump estiver disposto, talvez a gente tenha que, de novo, queimar a floresta inteira para pegar o Alexandre. Eu sempre disse que essa era a última opção. Ninguém em sã consciência deve querer queimar a floresta inteira como primeira opção. Esse cenário de terra arrasada, literalmente, é terrível. É um cenário que talvez não traga a solução para o Brasil. Talvez o poder inteiro se consolide e se alinhe de vez com a China e com a Venezuela. O Brasil pode virar uma Venezuela no final das contas e o resultado pode ser até pior. E uma guerra, você nunca sabe o resultado. Nós estamos no que se chama de total war, guerra total contra o Alexandre e contra a perseguição judicial. Nós estamos dando um basta, dizendo que a gente está disposto a ir até as últimas consequências. Mas a gente sempre vai tentar evitar o cenário de terra arrasada, porque nós estamos minimizando o dano que você no Brasil vai sofrer. Você no Brasil. Então esses comentaristas de sofá irresponsáveis, que nunca executaram porra nenhuma na vida, os losers, que ainda querem cagar a regra, esses caras que não estão nem aí porque acontece de fato com o Brasil, sintam-se livres para fazer diferente. Ah, mas não consigo fazer diferente porque eu não tenho os meios. Então talvez você não seja
esse rei da cocada todo que você acha que é para dar opinião e criticar publicamente o trabalho de quem está fazendo uma estratégia que até agora se mostrou 100% bem sucedida em relação ao Brasil. Pois bem, vocês que enxergam uma boa direção podem apoiar meu trabalho em www.paulofigueiredoshow.com/apoie. Você pode contribuir com a quantia de pouco mais de 5